Rola aí um pouquinho aqui. Já? Ao vivo. Olá, chegamos. Olá, Camila. Tudo bom? Boa noite a todos. Vamos dar início aqui à nossa live. E hoje a gente vai estar falando sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, que são específicos da comunicação, não é? Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho para vocês sobre essas dificuldades todas que as crianças apresentam no desenvolvimento da linguagem, da fala. Não só as crianças, né, Camila? Sim, os adultos também, né? E a gente tem que compreender a linguagem, a comunicação como base das nossas relações interpessoais, né? Então a importância disso, a importância desse tema. E como a gente vai tentar falar aqui um pouquinho com vocês hoje, como que isso tudo vai gerar consequências na vida de uma criança, na vida de uma pessoa no geral, né? Seja ela criança ou adulto. Isso. Então, os transtornos de comunicação, eles não exibem um déficit no comportamento intelectual, né? Ou no comportamento adaptativo. E o que é o comportamento adaptativo? São aquelas atividades da vida diária, do cotidiano que a pessoa faz, né? As tarefas, o autocuidado, as tarefas com higiene, aquelas tarefas de casa, aquelas coisas que ele faz no seu dia a dia, né? Que fazem parte de um processo diário, né? Se alimentar sem ajuda, realizar pequenas tarefas. Então essa é a parte do comportamento adaptativo, né? Agora, o transtorno de comunicação, ele pode ser comórbido, ele pode aparecer a partir de uma deficiência intelectual. Se a criança tiver uma deficiência intelectual, né, Camila, ela pode apresentar uma comorbidade, que é uma dificuldade do desenvolvimento na comunicação, mas não ao contrário, né? Então, assim, alguns déficits de linguagem, né, na fala e na comunicação, elas fazem parte desse transtorno, né? E quantas crianças, Camila, que você já atendeu, que você conhece, e que a gente vê as professoras falando, né? Que o menino não desenvolveu a fala, não consegue se comunicar, né? Como será que as professoras lidam, né, com isso no dia a dia, na escola? Nairete, muitas vezes a criança dá sinais de um transtorno de comunicação antes mesmo de ir à escola, né? E aí o que acontece? Os pais muitas vezes não percebem essa dificuldade da criança e tendem a ir para dois extremos. Eu não percebo a dificuldade e eu crio ali uma pressão naquela criança, eu crio uma forma de me comunicar com ela agressiva, violenta até, porque está para além do que ela pode conseguir naquele momento, daquele resultado, né? Daquela fala, daquela pronúncia correta. Então, às vezes, os pais vão para esse extremo de exigir muito, ou às vezes vão também para um outro extremo de não prestar atenção esses sinais, então a criança não fala, isso fica desapercebido, né? Então isso acontece muito porque os pais, isso não existe, né, muito na nossa sociedade, dos pais terem um entendimento sobre desenvolvimento infantil. E aí nesse sentido acaba gerando esses dois polos. E aí a criança chega na escola já com desenvolvimento aí de um transtorno mesmo, porque a gente está entendendo um transtorno aqui como algo que dificulta que essa criança exerça seus papéis na vida, né? Então é algo que impacta as suas relações sociais, impacta a forma como ela se enxerga, começa a se enxergar diante do mundo. Então, por isso que vira um transtorno. E o transtorno não é uma doença, né? É um transtorno. É algo que vai impedir que o desenvolvimento tenha o seu curso normal. Então, logo, não tem cura, tem tratamento. As pessoas melhoram, elas se tornam mais funcionais, mas assim, não pode ser chamado como uma doença e não pode ser tratado como uma doença, né? E tem que ser compreendido como uma dificuldade, né? E dentro do transtorno da comunicação, a gente vai falar hoje sobre a fala e sobre a linguagem, né? E o que é a fala? A fala que todo mundo espera, que as pessoas sonham, né? Que a criança comece a falar, né? A fala, ela é uma expressão, né? Dos sons que a criança vai conhecendo. Então ela começa o quê? Balbuciar, depois emitir alguns sons e
começa a imitar os adultos, né? A fala do adulto. Exato. Dentro da compreensão fonológica que ela vai tendo, que é o conhecimento dos sons. Né? Então, o indivíduo, ele se mostra, se expressa, né? Pela articulação, pela fluência e pela voz. Como é que as pessoas se comunicam? Para falar, ela precisa articular, então ela precisa ter um processo de amadurecimento da parte mecânica, que é composta pela língua, pelos dentes, né? E aí essa emissão, essa expressão tem um timbre específico, todo mundo tem um timbre de voz específico e tem um tom vocal específico. Né? É como que uma impressão digital, né? E aí eu acho que as pessoas precisam ter essa consciência. Isso. A fala é bem isso mesmo, é uma impressão digital e que coloca mesmo os nossos relacionamentos em um extremo ou outro também. Pode ser que vá para extremos, como por exemplo crianças que não conseguem entender mesmo o tom de voz como algo importante para a gente se comunicar. Então, se eu falo com alguém em um tom de voz muito alto, pode soar agressivo. E aí essa criança pode ter um déficit aí nas habilidades dela sociais. E aí as pessoas podem reclamar, ela pode ter punições por essa fala, sem o controle da voz, do volume da voz, sem um controle mesmo do timbre da voz. Então, tudo isso vai trazendo para a criança possíveis dificuldades nas relações interpessoais. Então, a criança que fala alto demais, ela pode ser punida por isso, sem ela entender que ela está falando alto demais. Então, antes da gente punir uma criança ou criar uma condição disciplinar para ela, qualquer que seja uma escolha disciplinar que a gente adote, a gente tem que entender se a criança está ciente que aquela fala ali, que aquele volume de voz realmente é algo inadequado, se ela entende como inadequação, ou se para ela é natural aquele processo, aquela fala. Até porque ela precisa ser educada, não é? Elas precisam serem educadas. E aí, quanto ao volume, quanto à quantidade, né, de voz que ela tem, e que ela vai expressar isso de uma forma incoordenada, até que ela vai adquirindo uma disciplina própria para ela ir se comunicando. A linguagem, ela inclui a forma da comunicação, né? Que a gente pode usar uma linguagem verbal, uma linguagem gestual e uma linguagem simbólica para nos comunicar. E as crianças, elas muito pequenas, a linguagem verbal, ela prepondera, porque elas ainda não entendem o gesto, o símbolo. Elas não compreendem quando as mães estão bravas e faz uma expressão, que às vezes é uma expressão agressiva, e às vezes não é com agressividade, mas a criança se ressente. Né? Até passou um dia um youtuber aí, uma pessoa cantando, né? A mulher estava cantando, acho que era uma ópera, e aí a criança começou a chorar, e chorava copiosamente, assim, desesperadamente. Porque para ela, aquela pessoa estava gritando com ela. Né? Então a gente precisa também compreender essa sensibilidade, essa sutilidade da criança, a sutileza da criança, né? A inexperiência, o processo de amadurecimento da criança. Né? E como é que a gente faz? Como é que a gente pensa assim? Quem tem transtorno de linguagem, né? Qual é a dificuldade que apresenta? Né? Ela apresenta um déficit na compreensão, na produção do vocabulário, né, na estrutura das frases, no discurso. E esses déficits eles vão aparecer na linguagem falada, escrita, gestual, simbólica. Né? É um processo, né, Camila? Exatamente. E, inclusive, é um dos trabalhos na psicoterapia ajudar a criança nesse processo de psicoeducação emocional. O que é isso? Eu vou ajudar a criança a ler essa linguagem não verbal do outro. Porque se eu começo a entender essa linguagem não verbal do outro, eu melhoro a minha comunicação com ele. Eu melhoro a minha relação com ele. Porque, eu vou entender que aquele outro está bravo. Então, eu já ou eu interrompo o meu comportamento ou eu mudo o comportamento. Né? Então, é uma forma de eu começar a me relacionar com o mundo de um outro lugar. De um lugar atento a esse outro. E se eu reconheço o outro, eu também me reconheço. Eu também consigo emitir ao outro uma linguagem mais apropriada para aquilo que eu quero comunicar. E o quanto que é importante os adultos terem a consciência
de que as crianças vão imitá-los durante um grande período da sua vida, né? Eles vão imitar e eles vão estar aprendendo o que está sendo passado para eles. Então, se o adulto fala com um tom de voz infantilizado, minimizado, aquela coisa minimalista de falar coisinha, pequenininha, é como se a criança tivesse que permanecer naquela infantilização ao resto da sua vida. E se ele fala de uma forma normal, a criança vai aprender a se comunicar com a linguagem normal. Não com uma linguagem também de adulto, uma linguagem rebuscada, mas uma linguagem normal que é falada dentro da casa, que os adultos usam entre eles, mas com responsabilidade, né? Porque a criança vai estar aprendendo tudo. Um dia desses, um amigo nosso falou que a filha falou um palavrão. Aí ela estava brincando, aí ele falou, olha, não mexe aí. Aí ela falou um palavrão. Aí ele disse, eita, ela falou um palavrão porque eu tinha falado antes. Então ele reportou isso. É isso, a criança vai imitar, ela vai aprender o que está sendo ensinada, né? E assim, como será que é possível perceber quando a pessoa tem um transtorno, hein, Camila? O que é que você acha disso? Bem, ela começa a dar sinais, a criança começa a dar sinais, como por exemplo, ela passa algumas fases de desenvolvimento sem desenvolver algumas palavras que ela já poderia estar falando. Então, tem crianças que com 1 ano e 4 meses já conseguem falar muitas palavras. Sim, em torno de 50. De 50. Cada criança, não é uma regra, cada criança vai ter o seu movimento com isso, com essas palavras, mas muitas vezes elas destoam, né? Saem mesmo de uma curva esperada. E aí, destoam muito dessa curva esperada. E aí, dentro disso, a gente já pode começar a ficar atento, que essa criança está começando a apresentar sinais. Então, ela não consegue se expressar em uma fase que ela já poderia estar se expressando mais. E o que isso gera de efeito? Uma criança que não consegue expressar o que ela sente, expressar suas necessidades, vai ser uma criança que possivelmente pode não ter essas necessidades atendidas. E se ela não tem essas necessidades atendidas, ela pode começar a juntar aí uma série de fatores que podem vir a se tornar um transtorno de outra espécie, como, por exemplo, um transtorno de ansiedade ou uma autoestima até baixa, porque pensa bem, se minhas necessidades não são atendidas, eu vou ficando aquém nesse ambiente. Até se tornar um adulto tímido, né? É uma criança que apresenta timidez, que não se envolve, não interage com as outras como deveria, não participa, a sua socialização não é boa. E aí vai se tornar um adolescente com dificuldade de relacionamento, de comunicação, e provavelmente um adulto que também vai levar isso para o resto da sua vida, né? Mas assim, as dificuldades quando elas se apresentam, que é na fase de expressar, né? Elas precisam serem bem trabalhadas, porque se eu não consigo me expressar, é porque eu não consigo compreender. Então, se eu não compreendo, eu não sei como é que eu vou mostrar algo que me está sendo cobrado se eu não consigo compreender aquilo. E essa dificuldade de compreensão já é o indício que tem um transtorno, né? E o transtorno ele é bem sutil, tanto que as pessoas não percebem logo e demoram para cuidar. Demora para levar no fonoaudiólogo, demora para fazer uma atividade de leitura com essa criança. E o tempo vai passando, a criança vai sendo engolida pelo tempo. Sim, e é muito importante a gente saber diferenciar entre a criança não está compreendendo ou ela está desobedecendo. Muitos pais tendem a rotular aquele comportamento como desobediência e, na verdade, a criança está com a dificuldade na compreensão daquilo. Né? E essa dificuldade ela pode estar localizada mesmo em uma questão até biológica, neurológica da criança, mas também a forma como os pais se reportam a essa criança. Né? Então, muitas vezes a gente entende que a criança já sabe todo o vocabulário adulto, do mundo adulto. Então, a gente fala, olha, você está me olhando aí, está me sorrindo para mim aí com esse sorrisinho de deboche. E a criança muitas vezes nem sabe o que é deboche, como que ela vai mudar o comportamento, por exemplo. Né? Então é muito importante que a gente, antes de dar nome aos bois, né, que a gente investigue se aquela criança de fato está compreendendo aquela regra, aquilo que a gente pede para ela fazer, aquilo que a gente solicita, se ela está com dificuldade na compreensão, ou se de fato ela compreende, mas há aí uma decisão por não fazer, por não cooperar. E a gente precisa entender esses sinais, né?
As palavras, as expressões da criança que apresentam um indício de transtorno, ela vem mais atrasada. A criança não emite os primeiros sons dentro daquele período que é o esperado, né? Entre os 9 meses e 1 ano e meio, que ela começa a falar as primeiras palavras. Então ela vai com atraso. Isso já é um indicativo. As frases das crianças que têm o transtorno, elas são mais curtas, né? Elas não conseguem formular uma coisa mais complexa, elas têm erros gramaticais, têm erros de colocação, né? O déficit de compreensão, muitas vezes ele é subestimado pelos adultos, como Camila acabou de falar, né? Porque algumas vezes ela formula corretamente e outras vezes ela não faz, né? Não, ele só fala quando quer. Aí a criança tem um problema, mas aí em alguns ambientes ela fala corretamente, em outros ambientes ela não fala corretamente. E isso pode variar muito de situação. E não é porque ela fala uma hora e outra hora não, que ela é preguiça, né? Ela tá é um malandrinho, faz só o que quer, o que gosta. Não. Fiquem atentos. A criança está dando sinal de algo está errado. E os adultos que são responsáveis por essa criança têm que procurar ajuda. Tem que levar num profissional, num psicólogo, para fazer uma avaliação. Fala com o pediatra, conversa com a professora na escola. Vai juntando dados, porque o diagnóstico é clínico, né? É um diagnóstico de observação, de ouvir a criança, de ver, de conversar com a criança, de deixar ela se expressar para você entender, né? Também o transtorno, ele é percebido muito pela dificuldade da criança em encontrar as palavras e as frases corretas para aplicar àquela situação. Então, tem muitos sinais, né, que a criança pode dar, né? Sim. E fala um pouquinho do diagnóstico, né? Tá, então a gente tem que fazer uma anamnese. O que é uma anamnese? É um histórico de vida para a gente entender desde a gestação, como que era, como que foi essa mãe, essa relação dessa mãe com esse bebê, porque isso influencia muito também. Então, às vezes a mãe está em um estado emocional muito complicado, com muita ansiedade, ou se ela fez uso de alguma substância. Isso tudo vai ajudando a dar dicas de onde vem essa falha aí na comunicação, essa dificuldade na fala. Ou se ela teve alguma doença, né, durante a gestação, que alguma virose, alguma doença que pôde prejudicar o feto, né, o desenvolvimento neurológico da criança nos primeiros meses da gravidez, né, o primeiro trimestre, onde o cérebro está sendo formado, está sendo organizado, a parte cognitiva da criança vai depender disso. Exatamente. Então é muito importante que a gente faça esse levantamento histórico e que a gente perceba também como que essa criança foi sendo estimulada nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, porque isso pode fazer o diferencial, né, para a intervenção. Então, se a gente entende que foi pouco estímulo, a gente vai investir no estímulo com a criança e com as dificuldades da linguagem no início tardio, por exemplo. A criança fala, desenvolve o processo da fala e da linguagem e, de repente, ela começa a alongar, né, algumas palavras, alguns sons, ou cortar os sons, e aí é chamado de gagueira, né? E essa é uma perturbação na fluência normal, no padrão temporal da fala, quer dizer, o tempo da fala ele é modificado. Então a pessoa arrasta mais ou hesita e fica repetindo a mesma sílaba até conseguir completar a palavra, né? Essa perturbação ela vai causar muitos prejuízos, né, na vida da pessoa. Eu já vi muitas crianças que elas não querem ir para a escola. E não querem ir para a escola porque ela apresenta um transtorno, ela é chamada de gaga, sofre bullying, as outras crianças agridem, porque eles não têm noção da gravidade do problema. E a criança, às vezes até adolescente, começa a ter um comportamento mais sombrio, hesitante, não quer participar das atividades, fica pelos cantos, tem dificuldade até para se envolver socialmente, paquerar as meninas, porque tem medo da menina não querer namorar porque ele é gago, enfim, né? É um transtorno que compromete muito, não é, Camila? Sim, e cada fase do desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente vai trazer suas consequências, né? Cada fase traz essas consequências. Tem um filme que fala sobre isso que é Discurso do Rei,
Já ouviu falar? Já. É um filme no qual acontece isso de uma pessoa, né, um homem que vai assumir o trono, o reinado, mas que pela dificuldade da gagueira, ele tem uma severa dificuldade com isso. Então, quanto que vai, inclusive, nos impedindo de desenvolver os nossos papéis, né? Um transtorno como, por exemplo, a gagueira. E assim, a pessoa que apresenta esse transtorno, ele tem um histórico familiar. Né? Alguém na família também tem um resultado positivo para esse transtorno. Então, assim, ele está muito mais propenso a desenvolver em ambientes que são pouco estimulantes, que são pobres em conversação, que os adultos eles não estimulam e as crianças não têm o direito de participar da conversa da família. A família não tem por hábito de tratar a criança como um ser capaz de se desenvolver e de falar e de escolher coisas, de falar sobre suas coisas. Então, num ambiente restritivo, né, um lar restritivo, prejudica muito assim, o desenvolvimento das crianças. E a gente está falando de tudo isso porque a gente tem lidado com isso no consultório, com adolescente, com criança, com pessoas adultas, que vêm porque é muito tímida, porque tem dificuldade de se comunicar, tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Né? Aí cai no fosso das habilidades sociais, que se você não consegue usar uma linguagem adequada e se sentir adequado, aí a habilidade social ela tem uma discrepância absurda. Né? Só falando um pouquinho o que são as habilidades sociais, que a habilidade social é um conjunto de comportamento que nos ajudam nas relações com os outros, nos ajudam a fazer, né, começar as relações, a manter as relações, e são habilidades que nos ajudam ao final do dia a ter aquela sensação de poxa, que legal, estão gostando de mim, eu acho que eu gosto desse pessoal também. Então, ajuda muito a gente nessas relações interpessoais. Uma falha na comunicação, uma dificuldade na comunicação, uma dificuldade na fala, ela pode acabar trazendo para essa pessoa uma série de fatores de ansiedade, de uma baixa autoestima, que vão nos retirando dessas relações interpessoais. E quanto mais a gente é retirado dessas relações interpessoais, mais a gente vai adoecendo. A doença mental, ela também tem muito a ver com a forma como a gente desenvolve as nossas relações no mundo. Uma coisa que eu acho importante é a gente falar sobre o curso desse desenvolvimento do transtorno. Né? A linguagem ela é marcada desde o início da vida, né, do início da infância, até a idade adulta. Na adolescência, a linguagem é modificada, porque as crianças vão entrando na puberdade, na adolescência, e vão se comunicando como adultos. E isso aí vai perdurar para o resto da sua vida, né? A linguagem que ele adquiriu, a forma que ele consegue se comunicar. Né? O transtorno, ele é identificado por volta dos 4 anos de idade. Por que tão tarde? Né? Porque as pessoas não acreditam que aquilo é um transtorno. Elas acham que é brincadeira, que é preguiça, que está imitando alguém, que está sem querer, a criança não se propõe a falar corretamente. Então, assim, muitas crianças são prejudicadas, né? Porque se é identificado, se é diagnosticado aos 4 anos de idade, ele já perdeu mais de 2 anos de uma comunicação saudável na vida dele. Sim, e é uma comunicação que pode ser eficiente, inclusive, para os pais entenderem a necessidade daquela criança. Então, desprotege a criança e desprotege os pais, que não conseguem oferecer ali àquele filho algo que ele necessita, né? Então, desprotege a família. As crianças que têm esses prejuízos, né, eles têm um pior prognóstico, né, durante a sua vida. Como é que eles vão se desenvolver, né? Essas crianças eles são mais resistentes ao tratamento, eles não aceitam, não quer ir para a fono, não faz os exercícios, ele não se dispõe. Né? E existe um fator de risco que é o genético, fisiológico. Né? Os transtornos de linguagem eles são altamente herdáveis. E membros da família têm maior propensão a apresentar história de prejuízo na linguagem. Enfim, as crianças não roubam, né? Elas herdam. Né? E os adultos não entendem que eles têm. Né? Outras coisas, outros fatores são as variações normais da linguagem, as regionalidades. Né? Como é que se fala no Nordeste, como fala no Norte, como fala no Sul do país? Né? Qual é a cultura?
a questão étnica da linguagem, né? A deficiência auditiva, ela não pode ser considerada uma causa de um transtorno da linguagem, né? Porque a criança não ouve, mas ela desenvolve uma outra forma de comunicação. É outros tipos de linguagem, né? Outros Inclusive, tipos de se fala linguagem. linguagem de sinais, justamente por isso. Né? A deficiência intelectual, o atraso na linguagem, costuma ser a forma como se apresenta a deficiência intelectual. Então, se a criança tem um atraso na linguagem, esse transtorno da linguagem é um transtorno comórbido com a deficiência intelectual. O principal é a deficiência intelectual. Né? A criança que tem dificuldade de linguagem, ele não vai apresentar uma deficiência intelectual, mas se ele tem uma deficiência intelectual, ele vai apresentar uma dificuldade na linguagem. Né? Esse diagnóstico ele só é feito a partir do momento que a criança pode participar de uma avaliação padronizada. Né? Ou quando ela apresenta um distúrbio neurológico, né, o transtorno da linguagem, ele pode ser adquirido também por uma doença neurológica, inclusive uma criança que tem epilepsia, né? Eles apresentam muita dificuldade com a comunicação, né? O epilético, ele já traz assim uma dificuldade, né? A regressão da linguagem, né, no TEA, né? A gente vê as crianças que estão no espectro do autismo, ela pode ter uma perda de fala depois dela já ter adquirido a fala. Aí ela perde a fala e a mãe e os pais não atinam, o professor não atina que ele está desenvolvendo, está mostrando que ele tem uma outra coisa ali por trás. Às vezes ele está no espectro do autista. Né? E muitas vezes quem tem dificuldade na comunicação acaba sendo confundido com uma pessoa que tem transtorno do espectro autista. E muitas vezes não é, né? Então é muito importante a gente ficar atento aos outros sinais do TEA, né? Por exemplo, comportamento repetitivo, estereotipado. Às vezes a criança ela só tem a questão da comunicação, não tem esses outros sintomas. Então é importante a gente ficar atento ao diagnóstico diferencial também. Por isso que é bom ter a ajuda de um profissional, fazer uma avaliação neuropsicológica sistematizada, fazer uma avaliação psicopedagógica com a criança, para saber como que ela adquiriu todo esse processo, né, da linguagem, do falar e tal. Um dos exames que é utilizado para identificar, né, no diagnóstico é o eletroencefalograma de rotina e do sono, né, a pessoa em repouso, né, no sono. E o transtorno de linguagem, ele apresenta uma comorbidade com outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Em termos de transtornos específicos, como leitura, escrita e aritmética. Então, quando o aluno ele começa a ter problemas com a linguagem, ele vai ter dificuldade com a aritmética, ele vai ter dificuldade de escrever e de ler. E ainda não é a dislexia, né? E a dislexia a gente vai falar no nosso próximo encontro, né? Num dos próximos encontros, né? A gente vai estar falando. E inclusive é muito importante a gente estar atento na escola, como professores mesmo, o quanto que essa criança ela pode oferecer, não comparado às outras, mas dentro daquilo que ela traz da dificuldade dela. Né, que é uma coisa muito importante quando a gente fala de transtorno, de identificação, de colocar o nome nisso, né, com um especialista, com um profissional, que nos ajuda a entender o tempo da criança para que a gente a estimule, não comparando as outras crianças, mas dentro daquele processo de dificuldade que ela tem, né, dentro daquele transtorno que ela está desenvolvendo. Então é muito importante isso para que a gente comece a cuidar da criança, a amparar ela de um lugar, né, não da comparação, mas de um lugar do cuidado e sempre comparando ela com ela mesma. Isso serve para todas as crianças, né? Mas quando a gente está falando de uma criança que apresenta um transtorno significativo, como um transtorno da comunicação, isso vale muito mais. Isso. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha para hoje, não é? A gente já falou sobre o transtorno da fala, da linguagem, né? As dificuldades fonológicas, como é que a criança produz a fala. Eu acho que por hoje era isso, né, Camila? É isso mesmo. E eu acho que a mensagem que fica importante aqui para hoje é, antes da gente, como pai, como mãe, classificar um comportamento como preguiçoso ou o que quer que seja, é importante a gente investigar. Isso. Tá bom? Procurem ajuda sempre que for necessário. Boa noite, obrigada, até a próxima. Boa noite.